Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Miller Danju e na aula de hoje iremos aprender um pouco sobre organização e administração. A nossa aula tem como objetivo explicar o que são as organizações e descrever os seus componentes. Segundo objetivo é descrever um panorama do processo da administração e das organizações e definir cada uma das suas funções. E o último objetivo é explicar o papel de gerentes e descrever as suas competências, como são importantes para o seu desempenho e para o sucesso das organizações. Toda e qualquer organização, corporação, empresa, ela vai ter um processamento de atividades e se inicia com as entradas. E o que é que eu tenho dentro de uma organização como elementos de entradas? Primeiro, pessoas. Toda e qualquer organização ela possui pessoas. O segundo elemento são recursos materiais. Toda organização ela possui recursos materiais, sejam matéria-prima para a produção, seja mobiliário e todo o material para desenvolver as atividades da organização. Possui recursos financeiros, vai possuir também o espaço onde as atividades produtivas elas são realizadas e a última variável, o último elemento de entrada é o tempo. Toda organização precisa administrar bem o tempo para que as atividades elas sejam cumpridas de acordo com o que se foi planejado. Entrou esses elementos, pessoas, materiais, recursos financeiros, espaço, definiu-se o espaço, definiu-se o tempo para desenvolver as atividades, vem o processamento e transformação desses elementos de entrada. E isso se dá por meio de distribuição de atribuições, que é denominado de divisão de trabalho, divisão das tarefas. Eu vou delegar competências, eu vou delegar responsabilidade, eu vou informar o que cada pessoa é responsável dentro do processo administrativo. E, uma vez produzido, os resultados, as entregas que essa organização ela vai dar, seja ela uma organização pública, seja ela uma organização privada, seja ela uma organização de terceiro setor, são produtos ou serviços que vão ser prestados para os seus clientes, usuários e todo o seu público-alvo. E isso se dá como componentes da administração. São os três principais componentes da administração de uma empresa, de uma organização. A área de administração, ela vai ter algumas atividades essenciais e dentre essas atividades eu vou destacar 5. O setor de operação, a área da administração que é responsável pelas operações. E o que são operações? É a produção, é a movimentação de materiais, com a logística, a distribuição de materiais, e isso vai se concentrar na atividade, na área de operações. O marketing, ela mantém o relacionamento da empresa com seu público-alvo, com seus clientes em potenciais, identificando necessidades, trazendo as informações para a empresa e divulgando para o público-alvo da empresa o que é que ela pode ofertar de produtos e serviços para atender às necessidades do cliente, do público-alvo da empresa. A terceira área é a área financeira. E a área financeira ela é responsável por administrar os recursos financeiros da organização, da empresa, seja por meio do recebimento de recursos com resultado das suas operações, ou seja, para investir na atividade produtiva, para a remuneração de pessoal. E tudo isso passa pela atividade de finanças. A quarta área é responsável pelo gerenciamento de pessoas.
que são os recursos humanos. A área de RH ou área de gestão de pessoas, podem ser utilizadas as duas nomenclaturas, é responsável pelos processos de gerenciamento de pessoas dentro da organização, de agregar pessoas por meio do processo de recrutamento e seleção, por qualificar pessoas por meio do processo de desenvolvimento, de treinamento e desenvolvimento de pessoas, por remunerar por meio de um programa de remuneração, até mesmo desligar pessoas. São atividades exclusivas do setor de gerenciamento de pessoas ou recursos humanos. E o setor de criação, de desenvolvimento, de inovação, de busca de novas tendências para transformar essas novas tendências em novos produtos, novos serviços, novos processos para a organização, que é a pesquisa e desenvolvimento. E essas são as áreas que constituem a administração, a lógica da administração geral. Então, aqui eu detalho o que cada uma dessas 5 áreas faz. A produção ou operação, ela fornece os produtos ou serviços da organização, seja a matéria-prima, seja o estoque e a movimentação de material em processamento, ou seja, a estocagem e a distribuição do produto ou do serviço final que a organização ela desenvolveu, que ela produziu. O setor de marketing, a função marketing, tem como objetivo estabelecer e manter a ligação entre organização e cliente, consumidor, público-alvo. O setor de marketing vai identificar necessidades e vai trazer essas necessidades para que sejam desenvolvidos novos produtos, novos serviços, novas soluções para os clientes da organização. E isso vai ser realizado pelo setor de pesquisa e desenvolvimento, transformando as informações que vêm do marketing em ideias originais, em ideias novas que resolvam problemas efetivos e atendam necessidades dos seus clientes. O setor financeiro faz a proteção, é responsável por utilizar os recursos financeiros de forma eficaz, utilizar o recurso necessário para atender unicamente, exclusivamente, o cumprimento dos objetivos. Uma vez sabemos que as organizações, elas não possuem recursos abundantes, são recursos limitados. Então tem que utilizar esses recursos de forma racional, de forma a proteger a organização e que garanta a saúde financeira e o desenvolver das atividades no médio e longo prazo. E por fim, o coração da organização. E coração e cérebro também, podemos dizer dessa forma, que são as pessoas. Então, o setor de recursos humanos, a gestão de pessoas, é responsável por encontrar, atrair e manter pessoas. E não são qualquer pessoas, é identificar as pessoas com as competências e com as habilidades necessárias para que a organização ela atinja o seu papel, que ela atinja os seus objetivos, a sua razão de existência. Aqui eu apresento 2 conceitos fundamentais sobre desempenho da organização. Estamos falando muito em objetivo, já falamos em metas, e esses 2 conceitos, elas estão diretamente relacionados ao fazer da organização. Um mais amplo do que o outro, mas são recursos, são conceitos que precisam trabalhar de forma conjunta, que é a eficiência e a eficácia. A eficiência, ela está diretamente relacionada à ausência de desperdício, ou seja, é a melhor forma de se fazer uma atividade dentro da organização. O conceito de eficiência ela foi muito trabalhada dentro da administração, da escola clássica da administração taylorista, fordista, no qual eles organizam o processo produtivo
para que se desenvolva a atividade da melhor forma possível. E foi um dos primeiros momentos que o conceito de eficiência foi implantado dentro das atividades administrativas e buscavam, e ainda buscam, o uso econômico dos recursos, menor quantidade de recursos para produzir mais resultados. E isso é eficiência. Mas até então não garante se atingir resultados. Aí vem um conceito mais amplo do que o da eficiência, que é o conceito da eficácia. O conceito da eficácia trabalha a capacidade da organização atingir resultados, atingir o objetivo. Apliquei o recurso, eu preciso atingir bons resultados. É o grau de realização dos objetivos. E também tem um elemento importante, que é a capacidade de resolver problemas. Houve um problema no processo produtivo, gestores que buscam atingir eficácia, eles resolvem esse problema de forma rápida, de forma que não gere comprometimento às atividades, aos processos organizacionais. Professor, esses conceitos, eles podem ser aplicados de formas separadas? Podem. Mas a busca de uma administração é pela união, pela junção desses conceitos. E aí gera um terceiro conceito, que é o conceito da efetividade. Quando eu consigo desenvolver a tarefa da melhor maneira possível e atinjo bons resultados, a organização ela entra numa dimensão de efetividade, passa a ter resultados efetivos. E a efetividade é a junção da eficiência, rendimento, com a eficácia, a capacidade que a organização tem de atingir bons resultados. E aí a organização ela foi efetiva, atingiu o nível de efetividade, e atingir efetividade é extremamente importante, principalmente quando se tem ambientes de grande competição. Então, as organizações que conseguem ganhar dos seus concorrentes, elas precisam buscar a efetividade. E, identificado esses conceitos de desempenho, vamos conceituar a administração. Hoje, modernamente, hoje nos nossos dias, um dos principais conceitos de administração, eles dão conta que a administração são decisões mais ações que têm 4 funções essenciais, que são a função do planejar, do organizar, do dirigir ou executar e do controle. E o que é cada uma dessas funções? O planejamento é o processo de definir objetivos, de pensar a organização para um futuro, seja um futuro próximo ou seja um futuro de médio ou longo prazo. E isso se dá pela atividade, pela função do planejamento. Ela define objetivos, atividades e recursos. Tira a organização do hoje e leva a organização e projeta essa organização para o curto, médio e longo prazo. Planejei, defini meus objetivos, vem a segunda função. Eu preciso organizar, eu preciso dividir o trabalho, eu preciso identificar os recursos necessários para que seja cumprido cada um dos objetivos que foram previamente planejados. E isso implica em definir responsabilidades, a autoridade, empoderar as pessoas e os grupos para que elas possam desenvolver as atividades. Organizei, defini responsabilidade, defini atribuição, vem a terceira função da administração, que é a direção. A execução é o processo de fazer, de realizar a atividade, é o pôr a mão na massa. É a capacidade que a organização tem de consumir os recursos para atingir os objetivos. Isso se dá por meio de tarefas.
no dia a dia. E a quarta função, ela está diretamente relacionada a identificar o quanto efetivo as minhas atividades elas estão atingindo. Qual o nível de efetividade que as minhas atividades elas estão atingindo, que é por meio do controle. É o processo de assegurar a realização dos objetivos e identificar as necessidades de modificá-los. Eu identifiquei que um objetivo ele está superestimado, é um objetivo impossível, eu reduzo esse objetivo, eu modifico a meta. Outro elemento que é importante perceber no processo de controle é quando eu planejei, eu defini objetivos, mas eu também preciso prever indicadores de resultados. E é em cima desses indicadores de resultados que a atividade de controle vai comparar o que foi planejado com o nível de execução e vai identificar se tem resultados bons ou não. E o que é que está acontecendo para que esses resultados não sejam atingidos ou sejam atingidos. E isso se dá com a função do controle. Vamos ver a interação entre essas atividades. Na coluna, nessa figura aqui, temos esse primeiro quadro, que são as entradas da organização. Pessoas, recursos financeiros, materiais, recursos tecnológicos, recursos informacionais. E aqui temos as entregas. Aqui temos as saídas do processo organizacional. Aqui temos o desempenho, os objetivos, produtos e serviços, e o quão a organização foi eficiente e eficaz. E aqui temos o processamento. Temos o planejamento. Eu não vou utilizar os recursos e as pessoas de qualquer forma. Eu tenho que utilizar de acordo com os objetivos que foram estabelecidos. E eu só posso estabelecer objetivos a partir do momento que eu tenho ciência dos recursos que eu tenho, de forma a possibilitar o alcance dos objetivos com a disponibilidade de pessoas e recursos. Eu vou organizar pessoas e recursos, definir o melhor modelo de trabalho, alocar, distribuir esses recursos de forma racional. Eu vou executar de forma prática. Eu vou monitorar e corrigir possíveis desvios dos meus objetivos para, sim, aqui no final, conseguir um bom desempenho, atingir os meus objetivos, ofertar produtos e serviços de qualidade e atingir eficiência, eficácia e efetividade nas atividades administrativas que eu estou desenvolvendo. E isso se dá por meio da interação sistêmica entre as funções da administração, o planejar, o organizar, o dirigir e controlar. Eles não têm um grau de importância maior, mas pelo contrário, eles são complementares. Eles se autocomplementam. Vimos as funções, vimos o conceito de administração, vimos as áreas de administração e agora precisamos saber quem são esses administradores. O administrador, ele vai atuar em 3 dimensões. Primeiro, o administrador, ele administra a si mesmo. E todos nós somos administradores. Vocês são administradores. Quando, professor? Quando você está na sua casa e você tem relações pessoais para administrar, quando você está na sua casa, que você vai ao supermercado e tem recursos financeiros para serem aplicados nas compras e vai comprar o necessário e de acordo com sua disponibilidade de recursos financeiros. Você vai ser um estoquista, porque você vai comprar recursos de acordo com a capacidade que você tem, com a infraestrutura que você tem em casa para estocar. Se eu tenho uma capacidade de estocagem de carne, eu não vou
ultrapassar essa capacidade de estocagem de carne em um ambiente refrigerado. Por quê? Porque eu vou estragar. Então, somos administradores da nossa própria vida. Somos administradores de nós mesmos. O segundo administrador é o administrador nas profissões técnicas. Um médico, ele precisa ser administrador, porque ele precisa planejar, organizar, dirigir e controlar. Um advogado precisa ser um administrador, ele precisa ter conhecimento de administração. Um engenheiro e todas as profissões técnicas precisam ter esse conhecimento. E por fim, o administrador nas organizações, nas empresas, nas corporações. Aí ele vai tratar com recursos organizacionais, com pessoas dentro do ambiente organizacional e vai buscar atingir objetivos. Aqui temos que administradores são todas as pessoas responsáveis por recursos com outras pessoas ou seus instrumentos de trabalho. Ou seja, todos nós precisamos ser administradores. E aí tem os papéis que esses administradores dentro do ambiente corporativo ele precisa exercer. E Henry Mintzberg ele apresenta 3 papéis do administrador como gerente. Primeiro papel é o papel de informação. Esse gerente ele vai ser monitor, disseminador e porta-voz. Ele vai captar as informações, ele vai disseminar informações e ele vai falar, trazer essas informações de forma clara, de forma precisa, para que as pessoas compreendam essas informações. Segundo papel gerencial, são papéis interpessoais. O administrador, o gerente, ele precisa ser um líder. Ele precisa ter a capacidade de liderar pessoas, nem sendo muito flexível, nem sendo muito autoritário, sendo uma figura de proa. E a figura de proa é aquela pessoa que toda a equipe quer seguir, toda a equipe quer ser como ele, que acredita no que ele fala, que compra os projetos e vai com ele para executar, para cumprir esses projetos. E uma figura de ligação permite com que as pessoas estabeleçam elos a partir da sua influência. O último papel gerencial do gerente é administrador de recursos. Ele vai ter recursos financeiros, ele vai ter recursos materiais e ele precisa gerenciar e aplicar de forma correta esses recursos. Ele vai ser um negociador, ele vai atuar em negociações com pessoas, ele vai atuar em negociações com os fornecedores das empresas, com os clientes e com todos os agentes que compõem o ambiente organizacional. Ele vai ser o cara da inovação, um empreendedor. Ele vai ter novas ideias e vai transformar, por meio do papel de decisor, em novo negócio, em novos produtos, em novos serviços, em novos processos. Ele vai empreender novas soluções para a organização. E, por fim, ele vai ser controlador de distúrbios. Toda e qualquer organização ela está susceptível a ter distúrbios. E quem é que vai gerenciar esses distúrbios? O administrador, exercendo o papel de decisor. E esses são os papéis dos gerentes. Agora nós iremos ver as competências que um gerente precisa ter. Primeiro, competência intelectual, a capacidade de construir ideias, a habilidade de formular conceitos, a capacidade de receber uma informação, processar essa informação e trazer soluções. E isso são capacidades intelectuais. O segundo nível de capacidade, de competência, são as competências interpessoais. Ele precisa saber estabelecer relacionamentos em um ambiente diverso.
que tem pessoas diversas. Ele precisa ter habilidade de administrar pessoas, e pessoas elas não são iguais. Existem pessoas tímidas, existem pessoas extrovertidas, existem pessoas comprometidas, pouco comprometidas, e ele vai ter que ter a competência para gerenciar nesse ambiente de diversidade. E compreendendo a diversidade das pessoas, ele precisa entender como é que as pessoas se motivam e gerar os estímulos necessários para a motivação. Ele precisa liderar pessoas, ele precisa ter a capacidade de comunicar de forma eficaz, de forma precisa. Mandar o recado, informar de forma precisa. Mandar o recado com precisão. O terceiro tipo de competência é a competência técnica. Ele precisa saber o que faz. Se ele atua no setor financeiro, ele precisa ser bom com as atividades financeiras. Se ele é um gestor de pessoas, ele precisa gerenciar bem em saber as características da área de gestão de pessoas e ter a competência técnica para fazer um processo de seleção, fazer um processo de recrutamento, para implementar um programa de remuneração, de desenvolver um programa de treinamento e desenvolvimento de pessoas. E isso está diretamente relacionado aos conhecimentos específicos, aos papéis dele como gestor de uma equipe. E o último nível é um nível de reflexão, que é a competência intrapessoal. Da pessoa, do gestor para o gestor. Ele precisa refletir sobre os seus atos. Ele precisa ter humildade para fazer autoanálise. Ele precisa ter autocontrole. Não agir de forma instintiva. À primeira vista de um conflito, ele ir lá impor, ele observar e ter o autocontrole para agir de forma coerente com a situação, de forma razoável com a situação. Ele precisa ter automotivação, autoconhecimento, capacidade de organização pessoal. Ele precisa ser organizado e administrar o seu próprio tempo. São 4 tipos de competências que são essenciais para o administrador, visto competências que elas estão diretamente relacionadas a um processo mental. Vamos para as habilidades que estão diretamente relacionadas a destrezas. E Kant, ele traz 3 tipos de habilidades para os 3 níveis de gerências. Eu tenho dentro da organização 3 níveis de gerência, que é a gerência operacional, que é a supervisão de primeira linha. A gerência em nível tático, que é denominada de gerência intermediária. E a gerência em administração superior, que são os donos da empresa, da organização, diretores da organização, que é o nível estratégico da empresa, que é a administração superior. Então, lá no chão de fábrica, numa supervisão de primeira linha, o que é que precisa predominar? Competências técnicas. Em segundo, habilidades humanas. E um nível menor, habilidades conceituais. No nível intermediário, o gerente intermediário ele precisa equilibrar tanto habilidade técnica como habilidade conceitual, mas precisa ter em grande quantidade habilidade de lidar com pessoas, porque ele vai lidar com seus pares, ele vai lidar com os seus subordinados e ele vai lidar com os seus superiores. Então ele precisa ter muita habilidade humana. E por fim, o nível estratégico, a administração superior, vai precisar de uma menor quantidade de habilidade técnica, mas precisa ter habilidade técnica. Depois, habilidades humanas e um nível maior de habilidade que a administração estratégica, a administração superior precisa ter é habilidades conceituais. São as habilidades conceituais. E é
extremamente importante que cada nível da empresa, da organização, desenvolva de forma precisa os 3 tipos de habilidade de acordo com as necessidades específicas da organização e o nível da hierarquia que esse indivíduo ele ocupa. Estamos chegando, pessoal, ao final de mais uma aula. Espero que tenham compreendido. Indico para vocês as leituras complementares e aqui eu deixo algumas referências que vocês podem estar buscando, os livros, textos ou materiais que estão disponibilizados na plataforma. Fica para vocês um grande abraço e até a nossa próxima aula.